Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz, que bom estarmos aqui. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, estudando a respeito dos ensinamentos de Jesus e todo o Novo Testamento. Eu vou continuar a leitura do capítulo 5 de Mateus, o versículo 31 e 33. Fala assim: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, lhe, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudia sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás com os teus juramentos ao Senhor. Eu vou ler essa versão que eu li aqui, foi a da Bíblia Day, que eu vou ler uma versão da NVI para ficar mais fácil a compreensão. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Existem, em todos esses textos que nós temos lido, existem referências ao Decálogo, né? Ou seja, aos 10 mandamentos. Então eu vou lá em Deuteronômio 24, 1 a 4, para a gente entender o contexto que Jesus está falando. Né? Nesse caso de Deuteronômio, a gente tem aqui o povo ouvindo a respeito da lei mais uma vez, né? Que Moisés falou a respeito da lei. Em Deuteronômio, novamente, é falado para que houvesse um reforço. Você vai ver muitas vezes isso acontecendo na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando, por exemplo, ao invés da gente falar assim, e os querubins falavam Santíssimo. Na realidade, a palavra Santíssimo é algo muito, muito mais atual do que antigamente. Então, a forma de você dar intensidade a determinadas palavras é você repetir elas duas ou três vezes. Então, quando você lê lá Isaías 6, que fala aqui, e os querubins cobriam seu rosto e com seus pés e com o par de asas voavam e dizia Santo, Santo, Santo. Na realidade, eles estavam falando Santíssimo, é a mesma coisa. Eles não tinham essa palavra lá para expressar isso, porque isso é muito atual. Então, assim como outras formas de linguagem, a melhor forma de fixar uma informação, né, hoje em dia a gente tem tecnologia, tem muitas coisas, há uma forma também de expressar e reafirmar que aquilo era importante, era repetir. Então, quando você vê várias vezes no Antigo Testamento, repetições, muitas repetições. No Novo Testamento você vê autores diferentes falando de forma mais direta, mas trazendo menção do Antigo Testamento e até mesmo de textos que podem ser cruzados, referências cruzadas a respeito de textos do próprio Novo Testamento. Isso ajuda a fixar e formar uma ideia. Nada na Bíblia é solto, nada na Bíblia está ali por estar. Se está nas Escrituras é porque tem um sentido. Então, eu vou ler agora em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Ok? A Deuteronômio de 24, 1 a 4 é um reforçar de detalhes da lei. Né? Então, vamos lá. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por procurar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Se, pois, de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que ela foi contaminada. Será detestável para o Senhor. Não traga pecado sobre a terra que o Senhor Deus lhe dará por herança. A gente está vendo aqui em Mateus um discorrer a respeito das leis do reino dos céus. E você começa a perceber que chega um momento que ele começa a tocar em situações relacionais, né? Começa a tocar em assuntos relacionados a questões civis. Né? Se você tem um adversário, retrate-se com ele. Se você tem algo
tem algum irmão contra você, é importante você ir até ele e depois entregar ofertas. Ele fala a respeito do adultério, foi o que a gente leu, não cometerás adultério. Se você olhar simplesmente e no seu coração desejar, então você já cometeu adultério. E aí a gente se depara nesse momento falando a respeito de algo muito importante que hoje em dia tem sido denegrido, destruído, que é a família. Né? Não é novidade, tanto é que a gente leu um livro de Deuteronômio 24:1 que Moisés discorreu a respeito da postura de um homem que poderia entregar uma carta de repúdio para a mulher, falando: ó, eu não quero você mais aqui, acabou o relacionamento. Jesus ele vem e toca novamente nesse assunto que com certeza era algo normal para sua época, onde que os homens falavam: ah, não quero mais a mulher e tchau. É interessante ressaltar aqui que a gente está falando de um tempo onde que a sociedade era machista, mas entenda o que eu quero dizer. Não é machista num tom feminista ou, sabe, alguém que quer colocar aqui um ponto como um militante. Não é isso. Quando eu falo machista, é no sentido de que só era considerado homens, só era contado homens. Por exemplo, e Jesus pregava e havia 1.000 pessoas. Estou jogando um número hipotético. Essas 1.000 pessoas eram homens e mulheres e crianças não eram contados, tá? Isso é histórico, é real. Então, nesse caso aqui, quando a gente vê o homem podendo entregar uma carta de repúdio, é totalmente diferente de uma sociedade hoje, onde que a mulher pode sim tomar baseado também em fatos, né, e situações, pode se tomar uma atitude de se divorciar. Então, ao olhar para esse texto, a gente tem que entender um pouquinho mais o que ele quis dizer. Não, aqui quando ele fala no 31, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Né? O que é essa carta de divórcio? O que o objetivo disso? Né? Eu digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E aquele que se casar com ela, com a repudiada, comete adultério. A gente viu na aula passada a respeito do adultério, né, de características dele, e hoje a gente se depara com essa questão de o divórcio e o novo casamento. Hoje é um assunto delicado, né? Um assunto que a gente não pode nem olhar para um lado para o outro, a gente tem que ficar com aquilo que a Bíblia diz, mas também ser delicado, cuidadoso, melhor falando, em como aplicar isso no nosso dia a dia. Existem casos e casos, não quero definir cenários aqui. A única coisa que eu quero deixar bem claro é que é importante a gente entender o contexto que Jesus está falando e a aplicabilidade disso naquele tempo e no nosso tempo. Quando Jesus começa a falar a respeito disso para o povo, era algo normal, como eu disse há pouco tempo, era algo comum os homens olharem para as mulheres e falarem assim: não gosto disso, você não está limpando a casa direito, vai embora, você não está colhendo a água direito, você não está coletando a água direito, melhor falando, você não está fazendo algo que eu gostaria, e era muito fácil o homem largar. Só que, assim como o casamento de hoje em dia, com seus formatos diferentes, havia uma questão de na hora do casamento havia um dote que era pago, havia todo um envolvimento com as famílias, não era só simplesmente como é hoje: eu vou lá no cartório, assino um termo, tenho duas testemunhas ou uma testemunha talvez, e ali pronto. Ou como as pessoas usam muito, né? Eu vou lá, falo que eu tenho uma união estável e vida que segue. Não era assim, existia dias e dias de festa, dias e dias de preparação, e o ápice do casamento era em alguns dias de festa. Eu acho que, se não me engano, era mais de 2 dias de festa, de 2 a 7 dias de festa, onde que o homem pagava um dote para aquela mulher, ou seja, ele pegava dinheiro, ou dinheiro, ou de repente posses que ele tinha, e pagava por ser pretendente daquela mulher. Bem diferente de hoje, né? Que o cara hoje namora um, depois namora outro. E assim, bem diferente. Mas, nesse caso, no contexto e realidade em onde que aqueles homens se aplicavam, o interessante é parar para perceber que Jesus está querendo trazer um confronto. Tipo assim, a sensação que o texto nos dá era como se fosse algo simples de acontecer. E quando ele fala aqui a respeito, no versículo 31,
E depois no versículo 32, ele fala assim, qualquer um que deixar sua mulher. E depois ele fala o seguinte, eu vos digo que, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, ele está usando uma palavra em grego que é chamado apoulo. Apoulo tem o significado de eu solto, eu liberto, eu despeço, eu deixo ou eu repudio, que era um ato aceito baseado nas leis que Moisés deixou para esse povo. Mas a questão não era só simplesmente se eu olhasse e me desagradasse de uma determinada situação. Jesus começa a trazer algo que para o judeu era muito sério, a respeito da fornicação. E fornicação é um tema delicado porque você acaba tocando em situações que, se a gente não tentar entender nas escrituras, à luz das escrituras, o que significa, talvez fique muito, muito vago. Algumas pessoas entendem o seguinte, que o cara que é casado, ele adultera, e o cara que é solteiro, ele fornica. Na realidade, não é isso. Tá? A fornicação, ela nada mais é do que a tendência de seja um homem ou a mulher casada que infringe o casamento através de uma relação sexual, ou o jovem ou a jovem que também faz a mesma coisa, eles têm uma atividade sexual fora do casamento. Isso tudo é fornicação, pecado de ordem sexual. O pecado de ordem sexual é repudiado até hoje, mas era na época de Cristo, era um dos motivos que se acentuasse. E na realidade a gente estava querendo falar o seguinte para aquele povo: olha, não é só simplesmente que você olhou a mulher que não está fazendo os deveres de casa que você pode repudiar, não é isso. Ele está querendo trazer e falar que o sentido de que alguém se dá ao divórcio, dar a um novo casamento, é muito mais sério do que simplesmente eu não gostei porque ela ronca. É basicamente isso. Jesus está querendo trazer luz aqui para uma realidade da sua época, e a realidade que permeia até hoje, que às vezes nós deixamos os nossos relacionamentos por poucas coisas. Talvez muitas vezes as pessoas na época de Jesus olhavam para determinadas situações, porque ela é assim ou porque ele é assim, e chegavam ao ápice de destruir todo um casamento. E nesse momento ele está confrontando, ele falou o seguinte: olha, na realidade, não é só porque se você desagradou ela que você vai repudiar, ou seja, vai liberar ela para fazer o que ela quer, porque era o homem que tomava atitude. Mas ele está querendo chamar a atenção aqui para o seguinte: cara, você você investiu muito tempo e agora por qualquer coisa você larga, por qualquer coisa você dispensa, por qualquer coisa você simplesmente escreve uma carta e vai, ela está livre para viver a vida dela. Só que ele está querendo trazer a memória aqui que na realidade não é simplesmente qualquer carta. E eu vou seguir aqui, a carta de divórcio era um documento legal, era uma carta de repúdio, era uma carta falando o seguinte: eu libero a minha mulher, eu libero fulana, porque não é mais a minha mulher. Era uma carta de cancelamento, né? E ela tinha uma efetividade para diluir o casamento. Todos os laços matrimoniais, olha que eu estou falando de um laço, ou seja, quando eu caso com a pessoa, eu estabeleço um relacionamento, e cada vez é como se fosse um hábito. Né? Toda vez que você, por exemplo, acorda de manhã e bebe uma água com limão ou uma água gelada, dependendo do seu hábito, se você fizer aquilo por determinado tempo, se torna um hábito, seja ele bom ou ruim. O seu cérebro condiciona aquilo. E o casamento é a mesma coisa. Você vai tecendo esses laços matrimoniais, eles vão se tornando algo mais forte. Tem uma alusão muito legal, tem uma referência muito interessante. Um hábito, ele começa como se fosse um fiapo, ou de repente como se fosse uma teia de aranha. Mas com o tempo esse hábito se torna algo tão forte que parece uma trança de corda onde que fica uma âncora de um navio. Você uma coisa você já pensou? Uma coisa é você chegar lá naquela teia de aranha, você vai lá, pega e pum, tira. Outra coisa é tenta com a força dos seus dois dedos acabar, ou com um dedo só, cortar uma
trança daquela de corda de navio. Você não vai conseguir, até mesmo se fosse uma corda normal de pular corda, ou uma corda de laçar um bicho, ou de fazer rapel, você não consegue. Então, quando você estabelece laços matrimoniais, você na realidade está estabelecendo relações, está estabelecendo hábitos, estabelecendo não só afinidades, mas coisas boas e ruins daquelas pessoas, e se torna um convívio. E Jesus confronta aquele povo falando o seguinte: olha, você só pode realmente repudiar a pessoa se ela cometer um ato libidinoso, se ela cometer um ato que é a fornicação. O que é a fornicação? É a relação sexual entre pessoas que não são casadas ou possuem um relacionamento estável. O casamento é um relacionamento estável. E o interessante aqui é ressaltar que não é só o jovem ou alguém solteiro que tem uma atividade sexual antes do casamento que é fornicar. Quem está no casamento e fornica, ou seja, quem tem relações sexuais fora do casamento, ele está fornicando, ele está sendo, que o pessoal chama de luxúria, né? A sensualidade, ele está vivendo essa vida, e aí ele está cortando esses laços matrimoniais, ele está permitindo que haja de fato essa carta. É o que Jesus está alertando para eles. Mas vamos continuar. Biblicamente, existem alguns sentidos importantes que a gente precisa ter. O adultério, ele é meio que diferenciado. Mas, basicamente, existe um princípio bem interessante, que é o seguinte: o pecado ele pode ter... a questão do pecado, basicamente, é uma questão associada muito à prostituição. Prostituição nada mais é do que você dar o seu corpo ou vender o seu corpo com o final de ter prazer, né? Biblicamente, quando a gente fala em adultério, o adultério ou fornicação é um pecado de prostituição, né? É uma prostituição. E existe, basicamente, biblicamente, a prostituição física e a prostituição espiritual. Percebe que a gente está vendo a respeito de leis físicas, mas que elas traziam e trazem sentido e encargo a respeito de uma espiritualidade, de um peso. Ele falando o seguinte: olha, vocês nasceram de novo, e essas são as regras, essas são as leis do cidadão do reino dos céus. Para avaliar isso. Se ele está falando a respeito de primeiro falou a respeito de adultério, falou a respeito agora de divórcio e novo casamento. Mas por que Jesus está falando isso? Eu entendo que Jesus naquele momento estava falando para um povo onde que era costume terem as prostitutas cultuais, era costume ter ídolos pagãos, né, vindo pelos romanos e até mesmo pelos povos que cercavam eles, a respeito por exemplo, culto da deusa Afrodite, onde que literalmente os homens e mulheres tinham relações sexuais com os sacerdotes e as sacerdotisas do templo. Então ele estava querendo chamar a atenção para aquela plateia, para aquele público que ouvia ele, para questões que eram muito além. Olha, não é só você, por exemplo, você não foi lá e deitou com ninguém, mas você está passando pelo templo ou próximo a uma situação e você cobiçou aquela mulher e só que você olhou para ela, que seus olhos, a concupiscência, sabe, o desejo, eu olho e sou levado pelo impulso a cometer aquilo. E aí ele não fica parado e começa a tocar nessas questões. Mas olha só, além do adultério, vocês ouviram a respeito que vocês podem dar carta de divórcio. Mas eu falo para vocês que vocês podem dar carta de divórcio, mas eu, porém, digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Ou seja, ele está trazendo uma incumbência a respeito do homem, por conta da época, do contexto que eu expliquei, que eles, não é só porque é o seguinte, não, o que Jesus falou ali a respeito do adultério, eu não cometi adultério não, tá de boa, tô livre. Mas o cara Jesus estava trazendo uma lei mais severa, falando o seguinte: você que intenta no seu coração escrever uma carta de repúdio porque a sua esposa não pega água para os camelos, ou não faz aquilo que você acha, e você, não, eu não quero mais, e dana-se, por coisas fúteis, por coisas que não demonstram, que não são
pesadas e que são possivelmente fáceis de lidar comparado a um adultério. Você, quando repudia esta mulher, você acaba levando ela a cometer aquilo que eu falei há pouco. Você está levando ela, conduzindo alguém a adultério. Percebe que isso chama atenção para nós como povo, né? Às vezes nós pensamos muito assim: ah, não, eu vou fazer isso aqui, mas só eu que estou vendo. Mas você não pensa o escândalo e o tropeço que você pode ser para a vida do outro. Então, quando se fala de casamento, às vezes eu penso aqui que é o seguinte: não é por coisas simples e por coisas medianas e medíocres que se acaba um casamento. Na realidade, Jesus está falando o seguinte: você só pode repudiar a sua mulher, fazer uma cartinha falando não quero mais ela, ou ir até as autoridades e falar eu não quero mais ela, ou não quero mais ele, não é por coisas simples, não é porque a pasta de dente está lá espremida na metade, não é porque ela olhou torto para você, porque ela é uma onça, né? Mas é porque são coisas mais sérias. É quando se trata do caráter da pessoa, é quando se trata de situações que estão abaixo de uma linha onde que todo mundo vê. O adultério pode ser cometido quando você induz a pessoa a se desvencilhar de você sem que de fato exista sentido e peso. Ele fala, Jesus está trazendo essa realidade. Imagina a quantidade de divórcios que existiam na época porque o cara não gostou que a mulher fazia determinada coisa. Mas vamos aqui entender um pouquinho mais além aqui. Jesus, em Mateus 5,32, fala: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com essa mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus está trazendo um novo nível. Lá Moisés falava: você pode dar carta de repúdio. Mas agora, assim, se você não. Se você se desvencilhar da sua mulher por qualquer outra coisa que não seja ela me traiu, você está conduzindo aquela pessoa à morte, conduzindo ao adultério. Mateus 19, 18 e 19 fala assim: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo contra ti mesmo. Essa referência aqui é como se de fato houvesse um falso testemunho do homem que escrevia aquela carta e falava assim: ah, não, a minha mulher está liberada. Mas o sentido real é quando eu libero alguém, né, nesse caso, no matrimônio, eu libero alguém com o intuito simplesmente de me livrar de uma situação que eu poderia me empenhar, eu na realidade estou sendo como alguém que faz fala falsamente, como alguém que mente a respeito de um determinado assunto. 1 Coríntios 7, de 1 a 3, a gente está falando aqui da questão do divórcio e do novo casamento, mas numa aplicação ao contexto que nada mais é do que o contexto daquilo que eu falo e não cumpro. Tá? É um contexto de perjúrio, né? Que é um termo meio jurídico, mas a gente leu aqui na Bíblia. Em 1 Coríntios 7, de 1 a 3, fala o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O que acaba acontecendo é que Paulo está afirmando aos Coríntios que era uma cidade imersa numa cultura greco-romana, onde que havia cultos com prostituição, era uma cidade como se fosse um centro comercial, onde que havia templos e mais templos de Afrodite, prostitutas cultuais. Ele está falando o seguinte: ó, vocês me trouxeram várias situações aí, mas uma coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte: cara, é bom que o homem não toque mulher, no sentido assim, de todo um contexto que ele estava falando lá, para que você não se sinta tentado em continuar nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: é importante, para não ter imoralidade, é que você, homem, tenha a sua mulher e você, mulher, tenha o seu marido. Mas, além disso, tanto um como o outro tem que cumprir os seus deveres. Para quê? Para que ninguém se sinta tentado e conduzido a fazer imoralidade.
1 Tessalonicenses 4:3 fala o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santos e abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Existem algumas palavras que às vezes você ouve imoralidade, iniquidade. Você fica meio viajando. Mas basicamente a imoralidade sexual é a iniquidade. É o seguinte: quando nós nascemos de novo, nós optamos em viver, nós fomos levados a viver uma vida de santidade. Santidade é o ato de que eu me abstenho dos prazeres que a minha carne clama e pede todos os dias. Quando você aceita Jesus, querido, isso não some, tá? Você aprende através do hábito e de uma vida de rotina e também de devoção. Você aprende a mortificar a você mesmo. Você percebe na caminhada, e tem muita gente que desiste por isso, é que percebe que ela não consegue se controlar. Mas na realidade você não tem direito nenhum de controlar a sua carne. Você na realidade não tem poder nenhum. Quem te dá poder é o Espírito Santo de Deus. Ele, o próprio Deus habitando em você e em mim, ajuda nós a mortificarmos a nossa carne. Através das disciplinas espirituais, como eu sempre falo aqui, um jejum, oração, a leitura das escrituras, você vai se fortalecendo. Você não tem força para vencer o pecado, mas Cristo em nós nos faz fortes para vencer o pecado. Entenda que quando eu vivo essa vida de plenitude em Deus, não é uma vida, como posso dizer, triunfante, triunfalista, melhor falando, né? Que tudo é vitória, tudo é vitória. Não. A vida do cristão é como se fosse uma montanha russa. Ela tem seus momentos, como qualquer pessoa comum, tem seus momentos altos e momentos baixos. Mas a diferença é que você entende que se você errar no meio do caminho, é porque foi uma falha. Foi uma falha pontual. Não uma vida de falhas, uma vida de constante e prazer em falhar. Essa é a vida de iniquidade. Uma vida de santidade é uma vida onde que eu falo o seguinte: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é santo, mas eu percebo que sem Jesus eu não consigo ser santo. Sem Jesus eu vou viver nas obras da carne. Sem Jesus eu vou obter o salário que é a morte. Mas eu sei que em Jesus Cristo, vivendo em Cristo, eu consigo triunfar sobre a minha carne, porque Cristo, meu irmão mais velho, Cristo, o meu Senhor, Cristo, aquele que me salvou e deu tudo por mim, conseguiu me conduzir a uma realidade de uma nova criatura. Eu sou nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Mas quando a gente pensa nesse texto, é como se eu estivesse numa estrada, caminhando, e essa estrada fosse Cristo, e as coisas velhas ficaram para trás. Mas a qualquer momento, se eu estou em Cristo, na estrada que é Cristo, eu posso deixar de estar nessa estrada e voltar para trás. As pessoas não entendem isso. Ah, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Ok, não quero entrar nessas questões, mas eu quero entender que é uma coisa prática que as escrituras falam. Se você estar quer dizer, eu permaneço aqui nesse momento, mas eu posso não permanecer mais. Eu posso não permanecer mais, você pode não permanecer. Eu saio dessa pista que é Cristo e vou para outra pista. Assim como eu posso me converter do meu mau caminho, eu posso converter do bom para o mau caminho, se eu não atentar, se eu não ficar vigilante. A Bíblia me conduz e fala o seguinte: se depender de vós, tenham a paz com todos. Não é só com o vizinho, com o irmão da igreja, é com seu cônjuge. Se depender de vós, tenha paz com todos. Olha só, se depender de mim, se é condicional. Ou seja, é sim ou não. Se você deseja, se você anseia, se você decide, você permanece em Cristo, está em Cristo. Se você não decide, você não está mais, você está em outro lugar. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Mas se você não está em Cristo, as coisas velhas, elas retornam. Elas não se vão. Elas permanecem. Mas nós decidimos todos os dias a não viver essa vida de coisas velhas. Viver uma vida de coisas velhas é viver uma vida de iniquidade, não uma vida mais de santidade. É isso que, quando a gente fala o seguinte: a imoralidade sexual está dentro de uma vida, é uma partição, é uma fração, é uma caixinha, uma gaveta, como você queira dizer, como você queira pensar. É como se fosse uma utilidade no
cinto de utilidade do Batman, se a gente pensar o seguinte, se fosse um cinto de utilidades, a iniquidade, uma vida de imoralidade, ela seria um dos itens, uma das ferramentas que aquele que não nasceu de novo, ou um cristão carnal, pode viver. Mas em Cristo, o cinto de utilidade, na realidade, não é um cinto de utilidade, não é algo que está em mim, não é algo que está do fora de mim, mas se eu estou em Cristo, eu tenho o fruto do Espírito. A paz já está em mim. A temperança já está em mim. Eu não preciso ter algo que me complete. Na verdade, eu já sou completo em Cristo Jesus. Essa mentalidade é algo que eu posso viver a plenitude, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Tessalonicenses fala a vontade de Deus, no versículo 4, 3, 1 Tessalonicenses 4, 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ou seja, vocês olhem para vocês as imperfeições e se debruçando aos pés da cruz, Cristo vá, através do seu Espírito Santo, trabalhando dentro de vocês para que vocês não tenham mais aquela característica do velho homem. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, alguém que vai sendo aperfeiçoado. E não para aí. Você é santificado quando você se abstém, ou seja, quando você deixa de lado a imoralidade sexual. Quando você deixa de lado, eu pegava 10, eu pegava 15, eu fazia isso, fazia acontecer. Quando você está em Cristo, você começa a abandonar isso. Não é algo forçado, o Espírito Santo não vai te dando mais prazer a respeito daqueles hábitos que você tinha, e você começa a deixar aquele caminho de morte, e você começa a converter o seu caminho em caminho de vida. É basicamente isso. Em Apocalipse 9, 21 fala o seguinte: também não se arrependam dos seus... também não se arrependeram dos seus assassinatos, das feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ele está falando aqui do perfil daqueles que não se arrependeram, Apocalipse. Ou seja, isso é algo tão sério que se eu sou um cidadão do reino dos céus, até as coisas que virão a se cumprir, elas reverberam. Se eu decido não viver a santidade de Deus no meu casamento, no meu relacionamento, na minha vida uns com os outros, eu acabo reverberando isso para toda a eternidade. Porque assim como a chave do reino dos céus se chama arrependimento, ao contrário do arrependimento, na realidade é o orgulho, um coração de pedra, também não é o caminho do reino dos céus. É a vida no império das trevas. É o contrário. Um outro ponto também que a Bíblia fala a respeito de... primeiro eu falei que esses textos relacionados ao adultério para solteiros ou casados, ou seja, o que é adulterar? É mudar o estado natural das coisas, né? Qual o estado natural de uma nota? Eu tenho uma nota aqui que saiu da Casa da Moeda, ela tem todas as certificações, todos os detalhes. Quando eu vou lá e imprimo numa impressora especial, posso tentar fazer idêntico, mas se não saiu do lugar certo, não saiu da Casa da Moeda, ela foi adulterada, ou seja, eu corrompi o sentido natural das coisas. Quando a gente fala muito a respeito de adultério e associa só aos casados, na realidade, o adulterar, né, quando aqui fala de imoralidade sexual, nessa questão, né, de alguém que tem um relacionamento estável e quebrou aquilo e adulterou, mas você pode pensar também em adultério no sentido de aquilo como eu, cristão, devo viver diante de Deus. Eu devo ter uma vida santificada. Então, se eu vivo algo diferente disso, de uma forma carnal, eu vivo, eu peco aqui, curto, aí depois eu vou ali, oro, Deus me perdoa, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Essa hipergraça, essa graça barata, essa vida estranha, onde que você não tem uma vida de arrependimento, de sinceridade, na verdade isso não deixa de ser adulterado. Eu tenho uma vida cristã perfeita, boa, agradável, que é experimentando a vontade de Deus, e eu adultero ela vivendo uma vida barata, uma vida onde que tudo que eu faço, Deus me perdoa, Deus passa a mão na minha cabeça. E a gente está vendo nas Escrituras que Deus mandou seu Filho por nós, por amar a gente de tal maneira, e não só ficou só por amar e veio aqui e ficou com a gente de boa, beleza. Não, ele fez algo muito além, ele nos ensinou e deixou ensinamentos para nós, e é isso que nós estamos nos debruçando aqui. Vamos continuar aqui. A outra questão a respeito de imoralidade que a Bíblia fala a respeito de incesto. Né? Incesto o significado é relação sexual entre parentes, consanguíneos ou afins, dentro dos graus em que a lei, a moral ou a religião proíbe ou condena o casamento. 1 Coríntios 5, 1 fala o seguinte: por toda
parte se ouve que é a imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Isso aqui é incesto. Aconteceu na igreja de Coríntios. Essa é a igreja de Coríntios. Né? Então, Paulo estava debatendo, batendo de frente. Isso aqui é um caso que a Bíblia fala a respeito de incesto, mas é um assunto mais para frente que a gente pode tratar. Mas isso aqui Deus condena. A idolatria também é associada, na realidade a gente está falando aqui de... a gente está falando a respeito de atividades sexuais fora do casamento, atividades sexuais imorais, a imoralidade sexual, né? Só que, além disso, a prostituição física, né? Eu dou meu corpo em troca do prazer e simplesmente pelo prazer e vamos lá, vamos ganhar dinheiro com isso ou não, vamos ganhar prazer com isso, a recompensa, né? A Bíblia também nos condena a respeito da prostituição espiritual, que é a idolatria, né? E o culto honrando, né? O adultério aos ídolos, né? Digamos assim, o contexto é idolatria e adultério em honra aos ídolos pagãos. É o que acontecia na época de Jesus e em outros momentos também, onde que existiam os prostitutos e prostitutas cultuais. Por exemplo, tem um texto que fala que Paulo está repudiando as mulheres de cortarem seus cabelos, rasparem sua cabeça, etc. Então, isso aí está fazendo referência do estilo físico que era reconhecido uma prostituta cultual, né? As mulheres raspavam a cabeça e os homens deixavam os cabelos crescerem. Assim como Samuel foi entregue por Ana ao sacerdote para que ele fosse criado e entregasse a sua vida em prol da obra de Deus, havia também mulheres e homens, as famílias que entregavam seus filhos a esses templos, templos de Diana, templos de Afrodite, Vênus, enfim, onde que os meninos e as meninas eram cuidados para que se tornassem sacerdotes daqueles deuses. E uma das coisas que aconteciam era esses prostitutos cultuais. Os homens nunca cortariam os cabelos ficariam enormes, e as mulheres raspariam a cabeça, então você não conseguia distinguir quem era quem. Então, tem todo um contexto histórico para que você entenda muitas coisas que Paulo fala, né? Mas quando a gente se depara com a questão de eu estou adorando um outro Deus, e esse outro Deus não é entidade, santo que tem imagem. Não, o outro Deus pode ser meu trabalho, minha família, meu filho, meu carro, aquilo que tira o lugar de Deus. Isso se constitui um ídolo, e isso também se constitui prostituição. É forte, mas é realidade. Quando eu deixo o meu Deus e me deparo com essa realidade, eu cultuo mais algo que toma o lugar de Deus, isso sim é idolatria e também é prostituição diante de Deus. Então, a prostituição ela pode ser física, através de relações sexuais, etc., imoralidade sexual, e também a prostituição espiritual. O adultério é um relacionamento ilegal entre homem e mulher, solteiros ou casados. Isso já ficou claro aqui pra gente. Ezequiel 16, 1 e 2 fala uma coisa muito bizarra. E Jerusalém, Israel, na realidade, foi considerado como uma prostituta. Considerado alguém que se prostituiu ao se curvar e se envolver com os deuses das outras nações. Então vamos ler aqui, Ezequiel 16, 1 e 2, fala o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. E aí eu vou continuar lendo 16, do 15 ao 19, fala o seguinte: Mas você confiou a sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto. A sua beleza se tornou deles. Você usou algumas das suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Ou seja, você não só tirou algo que é seu, que é pessoal, que é único seu, e deu para alguém. Não foi isso. Se fosse isso, tudo bem. Mas você pegou e botou a sua melhor roupa, você colocou lá para que o templo, o altar fosse destacado, ficasse embelezado, né? E você fez isso para que adornasse o altar, ou seja, você endereçasse, ficasse mais bonito. E você não parou aí, você levou adiante a sua prostituição. E ele continua: coisas assim não deveriam acontecer mais. Você apanhou as joias finas que eu tinha lhe dado. Vamos fazer um paralelo aqui. Você pegou aqueles talentos que eu tinha te dado.
As joias feitas com o meu ouro, ou seja, aquilo que você faz e que não era seu, é que eu te dei graça para ter. E a minha prata, o ouro e a minha, com o meu ouro e com a minha prata, e fez para si ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Ou seja, você pegou aquilo que eu tinha te dado. E o povo está recebendo essa palavra através de Ezequiel para que eles ficassem alertas no momento onde que eles estavam em cativeiro, mas além disso também falam o seguinte, cara, você pegou da terra prometida, daquilo que eu te dei, você fez com que aquilo se tornasse maldição para você mesmo, você idolatrou aquilo que eu te dei, você não agradeceu, você não foi grato, você não viveu, e por ser grato você quis me adorar, você quis me louvar, mas você pegou tudo isso e fez para si ídolos. Ou seja, com a minha prata, com o meu ouro, com a minha prata, você tomou para si, você fez isso. Vamos lá, continuando aqui. Você apanhou as joias finas que eu tinha te dado, as joias feitas com o meu ouro e com a minha prata, e fez para si ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com roupas bordadas, e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Tu lhes ofereceste tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. Olha o nível de decepção. Você pode ler depois o Ezequiel 16 todo, você vai perceber como Deus faz todo um cenário, até de forma muito poética. Você começa a perceber como se fosse um Deus amoroso e visse Jerusalém indo num caminho de morte, um caminho sem volta, um caminho onde que geraria dor, porque ela fez com que aquilo que ela tinha dominasse ela. E ao invés dela entender que aquilo que ela tinha era a graça e favor de Deus, e o Deus de Israel não era o Deus do país A, dos filisteus, não era o Deus dos outros deuses aí. Na verdade, era o Deus de Israel. E esse Deus de Israel olha com um olhar totalmente decepcionado, falando o seguinte: você se prostituiu com coisas que eu te dei como benfeitoria, como uma obra-prima entregue na mão do próprio autor, pintor, entregou na sua mão, e você simplesmente se perdeu com tamanha beleza daquilo. Isso nos traz um alerta, querido. Num casamento, num relacionamento, seja onde que for, nós podemos nos prostituir, nós podemos adulterar, ou seja, o sentido real da terra prometida era fazer um lugar de relacionamento e cumprimento de promessas que Deus fez a Abraão. Mas o povo, descendência de Abraão, se perdeu e não entendia essa realidade e se corrompeu com aquilo que Deus deu para ela, ao ponto deles serem tirados da terra que era dela. Muito cuidado. Às vezes a gente entende, a gente olha assim, não estou me prostituindo, não estou conversando com ninguém, não estou fazendo nada, isso aqui, mas na realidade às vezes a gente pode se prostituir espiritualmente por causa de um cargo, por causa de um salário, por causa de um projeto, por causa de qualquer coisa. Mas eu não sou devoto de santo A, de santo B, não sou esotérico, não sou isso, não sou... Tudo bem, pode ser cristão fervoroso, mas a autoanálise é importante. Será aquilo que Deus me proveu, me deu, aquilo que eu consegui conquistar pela graça de Deus, não está me tirando do alvo? Quando a Bíblia fala o seguinte: não vos embriagueis com o vinho que traz dissersão. Ele não está falando simplesmente do embriagar-se de um vinho, de uma bebida alcoólica, de uma bebida forte, enfim. Mas na realidade, embriagar-se é perder o sentido. Quando eu perco o sentido da realidade dessa nova criatura que eu sou, eu estou embriagado e eu posso estar num caminho de adultério. No versículo 33 de Mateus 5, fala assim: outro sim, ouviste que foi dito, já estou acabando, que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos. Levítico 19:12 traz a menção disso, porque é uma das referências que foi mencionada da lei no Antigo Testamento. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Olha a orientação que o povo tinha, até o ponto de que qualquer tipo de juramento, o povo de Israel ficava, o judeu ficava meio pé atrás. Mas continua, no Números 32 fala o seguinte: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigara a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser.
Olha só, que interessante. Continuando, números 29, 19 e 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm uma força de um boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Balaão não consegue proferir palavras contra o povo de Israel, porque Deus, ele não é, o que a gente leu aqui, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos. Quando em Mateus 5, 33, fala a respeito de jurar, ele usa uma palavra em grego chamada epiórquio. Epiórquio significa jurar falsamente, fazer juramentos pelos céus, pela terra ou qualquer coisa que nós não temos o poder de mudar, é extremamente proibido. Tiago 5,12 fala o seguinte: sobretudo, os meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Não há problema em você jurar. Deve-se cumprir o que foi jurado. O texto em Hebreus 6,13 é um texto que eu quero trazer aqui. É o seguinte para finalizar. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: está certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim na discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus os confirmou com um juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como uma âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Hebreus 6,13 está falando aqui é o seguinte: olha, Deus prometeu por si, falou por si mesmo, porque sempre quando tem uma discussão, não, você é bom no que você faz? Sou bom sim, beleza. Mas quem é que pode contestar isso? Não, fulano de tal, ó. Vai lá, procura o fulano de tal. Se o fulano de tal tiver um grau de entre aquela comunidade, tiver um grau de autoridade, confiança, a conversa acaba aqui. É o que Hebreus está falando aqui. Mas Deus, naquele momento que falou para Abraão, ele falou o seguinte: Abraão, você vai ser o seguinte, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E ele se apegou isso a Abraão, e ele creu até mesmo contra a esperança, é o que a Bíblia diz, Hebreus fala a respeito disso, mas o interessante é que nós devemos nos apegar a essa realidade. Quando Tiago fala, em 5, se não me engano, Tiago 5,12, isso mesmo, fala que o seu proceder, ou seja, que aquilo que você for falar seja sim, de vocês seja sim, e o não de vocês seja não, para que não caia em condenação. Ele tá também. Esses textos são referências desse versículo 33. Deus se importa que eu e você, querido, sejamos pessoas que cumpram os votos que fizemos. Há um ponto relevante aqui que é o seguinte: a questão não que Jesus está querendo trazer aqui, não é simplesmente a questão de alguém que vê uma coisa simples no casamento e se desvencilha dele. Ele fala: olha, se você está fazendo isso, você está conduzindo alguém ao erro. Mas o versículo 33 ele não é estranho para você que Jesus fala primeiro de adultério, depois ele fala de repúdio e depois de um novo casamento. E logo abaixo, no 33, ele fala: se vocês forem falar alguma coisa, vocês falem e cumpram. Ele fala, outro sim: ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Quando nós casamos, nós fazemos um voto diante de Deus. Nós olhamos para a pessoa e tem várias testemunhas.
às vezes não tem tantas testemunhas, mas tem algumas testemunhas. E você faz ali, você assina um papel e você fala: eu vou estar contigo até a morte, eu vou estar contigo na doença. Enfim, você fala aquilo, pode ter sido espontâneo. Cristo está querendo trazer um patamar não só nesse tipo de relacionamento conjugal, que é literal aqui nesse texto, mas também a gente pode aplicar que aquilo que eu falo, eu devo cumprir. Se eu falo sim, é sim. Se eu falo não, é não. Se Deus ele falou para Abraão e Abraão se apegou aquilo e aquilo foi como uma âncora. Qual é a finalidade da âncora? A âncora, ela para o navio e o navio não consegue, o barco ele não consegue ir mar afora, perdido, quebrando, batendo em outros barcos. A âncora ela é um objeto que fixa em um determinado lugar, geralmente numa rocha, e dificilmente até ela consegue ser solta. Tem alguns momentos que as pessoas têm que até descer lá para tirar a âncora. Abraão, a Bíblia diz aqui que isso foi como a esperança se tornou como se fosse uma âncora para ele. E quantas vezes, queridos, nós quebramos aquilo que nós falamos? Eu falo por mim mesmo. Às vezes nós prometemos algo e não cumprimos. Quanto ao casamento, quanto aos relacionamentos, Jesus está querendo trazer um alerta para nós, falando: meus queridos irmãos e irmãs, meus amados, vocês precisam cumprir aquilo que falam. Não é só porque você está irritado, você quer largar tua mulher, não é só porque você, mulher, está querendo largar o seu marido, mas analisem, avaliem a respeito disso. Mas, acima de tudo, é o seguinte: aquilo que você falou, ele de fato está sendo cumprido? O texto ele tá tratando vários assuntos, ele pode ser aplicado em vários assuntos, mas o que mais me chama a atenção é isso. Por que você falou algo e você está tendencioso a não cumprir? E esse é o desafio nosso quando estamos no reino dos céus. Nós podemos simplesmente falar o seguinte: dane-se. Não, eu juro sim, eu vou fazer esse negócio para você e deixar. Cristo aqui, a palavra de Deus, ela vem como um grande caminhão contra nós e batendo contra nós para trazer alerta para a gente. Essa EBD foi algo muito interessante, porque Deus está trazendo essa referência para a gente. O Sermão do Monte traz essa referência para a gente. É um confronto com a realidade do nosso caráter. O caráter que às vezes não quer falar sim, sim ou não, não. Quer falar talvez. Um dia, talvez. Quem sabe? Talvez. Não é sim, sim e não, não. Não há problema em jurar, mas o problema é quando eu juro e não cumpro. Não há problema em eu me debruçar numa promessa e o problema é quando eu não cumpro tal promessa. Se ela não ferir, é claro, os princípios das Escrituras. A gente tem que se basear sempre por elas como limiar. Mas o interessante aqui, querido, é que o Espírito Santo está nos convidando a pensar e avaliar algo extremamente importante, que é o que eu tenho falado e não tenho cumprido. Eu tenho que falar sim e ele ser sim, e não e ele tem que ser não. Aquilo que eu falo, vou fazer, eu farei. E se eu não for fazer, eu tenho que ter a coragem e o melhor termo aqui é a hombridade de falar o seguinte: eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda. Deus colocou alguém do seu lado com o propósito de aperfeiçoar o seu caráter. Assim como Deus colocou no meu lado uma mulher que aperfeiçoa o meu caráter. Além da questão conjugal, Deus coloca irmãos mais velhos na fé para que aperfeiçoe o seu caráter. Se você não é discipulado, é extremamente importante que você seja discipulado. Tem pessoas que têm pavor dessa palavra, porque o discipulado no Brasil e em muitas igrejas, fora do mundo afora, foi deturpado. Mas um irmão mais velho, uma irmã mais velha na fé, pode te ajudar muito, e muito mesmo. Querido, que o Espírito Santo nos ajude a perceber aquilo que nós falamos e não cumprimos, e nos dê graça e nos ajude a remir o tempo em conseguir resolver essas pendências. Que Deus te abençoe e te dê esse favor, essa força e a ousadia, porque os covardes não têm coragem de voltar atrás e refazer coisas que eles fizeram de errado. Mas nós que fazemos parte do reino do Filho do seu amor, que nós fazemos parte do reino dos céus, do reino de Jesus, nós, no reino de Deus, nós temos que ter essa ousadia e coragem, que não haja espírito de medo e nem de ousadia de você
retroceder e pedir perdão e se humilhar em tomar uma atitude de cumprir aquilo que você não conseguiu cumprir. Que Deus te dê favor e me dê favor e coragem e força da parte dele, não da nossa parte, para ter essa semana de desafio e essa vida de maturidade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.